Olá, como estão vocês? É com gratidão ao Senhor que me coloco aos seus pés para ser um instrumento nas mãos dele neste momento, nesse tempo que ele nos concede. E esse tempo que, com a infinita graça e misericórdia dele, ele nos dá nesse dia para estudarmos, para tocarmos a tua palavra. Vamos orar para que o Espírito dele abra nossos olhos espirituais, para que possamos contemplar a vontade e a beleza do Senhor na palavra dele. Amém? Senhor, nós te damos graças, rogamos a ti, Senhor, nesse instante, que o teu Santo Espírito nos conceda espírito de submissão a ti, para que a tua palavra entre na nossa mente e desça para o nosso coração, fazendo aquilo, Senhor, que é a tua vontade, que é o teu prazer. Obrigado, Senhor, por este tempo, por este dia, no nome de Jesus. Amém. Então, dentro desses estudos que nós estamos fazendo sobre as mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta, no último estudo falamos sobre a mentira que Satanás nos conta de que Deus não pode perdoar o que nós fizemos, que Deus não pode perdoar os nossos pecados. Essa mentira ela tem aprisionado muitas pessoas até a morte. Então, nós sabemos que existe um antídoto poderoso para combater essa e todas as outras mentiras que Satanás nos conta. Tá? Esse antídoto poderoso é a verdade da palavra de Deus. Ela é eficaz contra o veneno da serpente. Não podemos por nós mesmas fazer alguma coisa por nós, mas existe um Salvador competentíssimo que diz em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Aleluias, glórias ao Senhor, glórias a Ele por isso, porque a incapacidade do ser humano é tamanha no que diz respeito a moldar e limitar as suas misérias, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então isso é motivo de saltarmos de alegria, de sermos gratos na presença do Senhor, porque Ele nos libertou do império, do controle de Satanás e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, você que já creu no Senhor, tem motivos para render-se aos pés desse Cristo que venceu por nós, lá na cruz, quando nos atraiu no seu corpo e nos fez morrer, e na sua ressurreição Ele nos deu a vida dele. E você que ainda não creu nesse Senhor Salvador, posso te afirmar que não há nenhum outro Salvador poderoso para te resgatar do domínio das trevas como esse Jesus. É sério que eu estou falando para vocês. Isso é um fato. E isso está disponível para qualquer um que queira experimentar esse Senhor. Ele está pronto para entrar na sua vida e tomar conta de você, da sua mente, das suas misérias, purificar o seu ser, todo para Ele. Amém? Então eu vou mostrar na palavra de João 12, 31, 32, como foi que esse Cristo maravilhoso ganhou esse direito e esse poder de nos libertar de toda essa tortura que Satanás faz conosco. Isso está em João 31, 32. Então a palavra diz assim, ó: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E Jesus dizia isto significando de que morte havia de morrer. Então Satanás, ele não é mais o nosso mestre. Aleluia. Ali na cruz, Cristo nos libertou. Então a palavra de Deus diz que ele nos atraiu. Vamos usar uma ilustração muito simples aqui, né? Quando nós pegamos um ímã e aproximamos de uma agulha, o que acontece? Esse ímã, essa agulha é atraída por esse ímã e ele fica preso ali. Você pode jogar o ímã na água, você pode enterrar o ímã, você pode fazer o que você quiser, que aquela agulha não vai se soltar daquele ímã e vice-versa.
assim aconteceu conosco. Foi isso que Jesus veio fazer lá na cruz. Às vezes nós vemos a história de Jesus, de muitos sofrimentos, de martírio lá na cruz, e nós temos pena, né? Porém, foi essa a forma que o Senhor deu para que Ele nos libertasse do império das trevas. Foi essa atração no corpo dele lá na cruz, e automaticamente atraídos naquele corpo. Quando ele morreu, nós morremos. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados juntamente com ele. E quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Mas agora não mais para ter a vida que nós tínhamos antigamente, que nós vivíamos aprisionados do inimigo. Agora é uma vida para ele, com ele, servindo ao Senhor e sendo transformados por esse Senhor maravilhoso. Amém? Então, você que está aí do outro lado participando comigo desse estudo, te digo que essas são as boas novas, ou seja, boas notícias para você, para mim e para toda a humanidade. E é sobre ela que nós falaremos hoje. Tá? Então, como nós vimos em Gênesis, nos estudos passados, Satanás prometeu a Eva que se ela comesse do fruto proibido, seus olhos se abririam, ela seria como Deus e conheceria o bem e o mal. A verdade é que quando ela comeu, tornou-se espiritualmente cega, incapaz de ver a verdade do Senhor. Vamos ver isso em Gênesis 3, 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então nós vemos aqui que a promessa do tentador cumpriu-se imediatamente. Viram e perceberam, viram que estavam nus e perceberam que estavam nus. Então isso é a visão que eles adquiriram após ter os olhos abertos para o conhecimento do mal. Vou contar a história de uma mulher para vocês. Ela teve um casamento de 12 anos, um casamento de total confiança, teve filhos nesse casamento, tinha um bom relacionamento com o esposo, um bom convívio, e um certo dia, depois de 12 anos, ela descobriu que ele a traía. Então ela contava a seguinte história, que naquele momento que ela descobriu toda a verdade, que ela ficou sabendo que o marido traía ela, parece que na vida dela abriu-se uma janela, e naquele momento ela via toda a maldade que existia no mundo. Ela viu toda a maldade que existia no mundo. Então ela percebeu naquele momento, através dessa visão aberta, que existia maldade nas pessoas, que a pessoa que ela mais confiava era uma pessoa não confiável. Então isso fez um estrago muito grande na vida dela, porque ela passou a olhar tudo e todos com desconfiança. E foi isso que aconteceu aqui com eles. Até então, a nudez deles não os incomodava, mas a partir daquele momento, viram a nudez como uma coisa vergonhosa, sentiram vergonha porque estavam nus, Então nós vemos aqui que o que ela recebeu naquele momento não tinha nada de belo, segundo a visão que Satanás deu para ela. Então o sentido que Satanás deu é que aquilo seria ter a visão e o conhecimento do bem e do mal seria uma coisa boa para eles. Mas nós percebemos que não foi, porque isso trouxe vergonha, isso trouxe separação, Então, eles perceberam a sua nudez. Os olhos carnais da consciência foram abertos. Nasceu a vergonha e o medo. E, através de tudo isso, eles foram incapazes de ver a verdade. Que verdade que eles foram incapazes de ver? Que eles poderiam olhar em torno de si e ver o amor de Deus em tudo aquilo que Deus fez para eles.
O Senhor preparou um jardim com todas as necessidades e com tudo que era belo aos olhos deles, para que eles vivessem. Mas nesse momento, eles não enxergaram isso, que aquilo ali era uma manifestação e prova de amor do Senhor por eles. E então, eles foram correndo, preparar para si aventais de folhas, para cobrir a nudez, para cobrir a vergonha, né? Então, nós vemos aí que se eles chegassem diante do Senhor, confessassem o pecado deles e confiassem na capacidade desse Deus amoroso que fez tudo para o bem-estar deles, na capacidade de perdão desse Deus, eles teriam pedido perdão e o Senhor teria mudado a história. O Senhor deu essa chance para eles, como nós vimos em estudos anteriores. O Senhor deu essa chance, perguntando: o que foi que vocês fizeram? Né? Se eles dissessem: olha, Senhor, fomos enganados pela serpente, desobedecemos a Ti, comemos o fruto da árvore que não era para comer, porém nós nos arrependemos. Né? Claro que teriam consequências, mas não teriam essa quebra de comunhão e de vida com o Senhor. Então, nessa tentativa, né, de resolver o problema sem precisar de Deus, fizeram para si aventais para esconder sua nudez. E bem assim continuamos nós, tentando resolver por nossa força os embates da nossa vida. Criamos meios independentes de Deus para justificar nossos fracassos diante dele. E vale lembrar que a grande maioria das nossas aflições foram criadas por nós mesmos, né? Então, embora tivesse sido criada à semelhança de Deus, essa imagem foi quebrada e Eva assumiu uma natureza pecaminosa, ganhou o conhecimento do mal e sua comunhão com Deus foi quebrada. Da mesma forma, cada homem, mulher e criança que viveu desde aquele dia nasceu nessa mesma condição caída. É essa a nossa condição quando nós não cremos no Senhor. Então, todos nascemos como? Espiritualmente cegos, pecadores, separados de Deus e incapazes de fazer qualquer coisa para agradá-lo. Então, por causa do nosso pecado, estamos todos debaixo do justo juízo de Deus. Tá? Nós vamos ver isso em Romanos, uma leitura um tanto extensa, porém necessária. Né? Então, em Romanos 3, a partir do verso 9, Paulo está falando com os judeus. Né? Então, ele diz assim, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então nós vemos aqui a nossa condição. Não é só o João, o Zé, o bandido, não. Todos, a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Né? Então, onde foi que todos pecaram? Lá no Jardim do Éden. Nós herdamos aquela natureza de Eva, a natureza de Adão, os nossos pais. E automaticamente trouxemos essa natureza de pecado. Você pega uma criança de 2 anos e meio, 3 anos, 4, você não ensina ela a mentir, ela mente. Mas como que ela mente? Por que ela sabe que a mentira é uma coisa boa, que vai proteger ela de alguma coisa?
de alguma punição. Como que ela sabe que é através da mentira? Ela podia pensar que seria seria através da verdade, mas ela pensa que é através da mentira. Então, isso aí é característico daquilo que Adão e Eva fizeram para o Senhor. Adão disse foi a mulher que serviu, a mulher disse foi a serpente, né? Então nós sabemos, fica claro através de uma criança que nós já trazemos isso em nós, tá? Então nós vimos aqui a nossa condição, a condição de toda a humanidade. Os judeus, eles achavam que eles eram melhores porque eles eram judeus, o povo escolhido. Aí Paulo mostrou para eles que não há distinção, né? Então, mas a partir do versículo 21, ele vai falar agora daquilo que nós precisamos, daquilo que nós buscamos. Então diz assim, ó, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, agora a justiça de Deus é manifestada através da pessoa de Cristo, né? Então a lei, você cumpria a lei, tudo bem, você estava livre de punição, né? Mas em Cristo Jesus é diferente. Ele erradicou a nossa natureza que nós herdamos de Adão e Eva lá na cruz, tá? Mais para frente nós vamos fazer um estudo mais detalhado da obra da cruz e todas as suas implicações, tá? Então diz assim, ó, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então os profetas já vieram testemunhando de Cristo desde a antiguidade. Lá no livro de Gênesis 3,15, o Senhor já fala de Cristo, né? Quando ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, tá? Mas depois nós vamos ver isso com mais a fundo, tá? Então, no verso 22 diz assim, ó, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem. A fé em Cristo Jesus, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, que boa notícia nós recebemos aqui. Que boas novas nós recebemos aqui. Esse é o Evangelho. O Evangelho é que Jesus veio a esta terra e tomou sobre si mesmo a penalidade de todos os pecados de Adão, de Eva, os meus e os seus também, para que as consequências devastadoras desses pecados pudessem ser revertidas por meio da sua vida sem pecado, sua morte no Calvário. Cristo, repetindo, nos atraiu a Ele mesmo, né? Então nós podemos ser plenamente perdoadas de todos os nossos pecados, ser reconciliadas com Deus que ofendemos e ter o poder de vivermos vidas santas, tá? Então não recebemos esse perdão e esse direito diante de um Deus santo por termos nascidos em um lar cristão, crescido na vida da igreja, sido batizados ou confirmados, feito boas obras, ido à frente em resposta a um apelo feito no culto, vivenciado uma experiência emocional, recitado uma oração ou sido
ativas no serviço da igreja. Não somos salvas do pecado confiando em tudo aquilo que nós fazemos. O único meio de salvação eterna é colocar nossa confiança no que Jesus fez por nós. Nós, na cruz, quando Ele morreu, também morremos. E Ele nos levou a morrer aquela morte. Aquela morte não foi a morte dele, foi a nossa morte. Isso está bem claro na palavra de Deus em Efésios, que é de onde nós partiremos no próximo estudo. Amém? Que o Senhor nos dê graça para assimilarmos essa palavra dele. E não só com a mente, mas com o nosso coração, para podermos receber essa salvação tão grande que Ele nos proporcionou. Vamos orar para encerrar. Senhor, nós agradecemos, Senhor. Louvamos o Teu bendito nome. Ó Senhor, nós Te adoramos. Tu és digno de todo louvor e adoração, porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. O Senhor nos amou primeiro, por isso que o Senhor enviou o Teu Filho. Senhor, revele estas verdades no meu coração e no coração de quem está neste momento assistindo este estudo, ouvindo estas palavras, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.